Adriana, que tem tanta experiência, é uma professora na área de governança corporativa. Adriana, o G do ISG, qual o diferencial que ele traz em relação à governança de uma forma geral para empresas? Ele tem uma forma diferenciada? Oi? Oi, né? Estamos escutando? Bom, gente, vamos lá, né? O último de falar, ISD, G de governança, G de acionista, retorno para o empreendimento. Ponto. É isso que nós estamos falando. Quer dizer, nós estamos falando de uma agenda, né, que, a meu ver, ela está extremamente machucada, mesmo, e nós que nós vimos aqui durante esses 2 dias é a nossa tentativa do setor, a maturidade do setor mesmo, e entender o território. Saímos daquela arrogância setorial, porque nós éramos os bambambãs, né? Do pedaço, mineração e tudo, e agora nós estamos falando coisas do tipo humildade, escuta, respeito ao diferente, e tudo o que mostra, o que também não é ISD, porque o I de ISD é ecossistema planetário, e nós estamos no território ainda. Então, é a primeira ponto que eu gostaria de estar chamando aqui. A importância desse painel e a importância desse seminário, eu gostaria de trazer a minha percepção como estudiosa de governança, engenheira eletricista que sou, e conselheira fiscal da Vale. Eu só fui entender o valor do que é uma conselheira quando você pega a ata da Assembleia Geral, e você vai perceber que Heloísa Bedix e Adriana Solé tiveram 2 bilhões, 130 milhões e algumas carqueiradas de voto no mundo inteiro. É o mundo inteiro apostando numa Vale, numa mineradora brasileira. É uma escala que o Marcelo Gasparini, para ser chairman, né, vice-chairman, e conselheiro da Vale, só ele sozinho, 3 bilhões de voto do mundo inteiro em cima desse cara. Eu não conhecia. Olha que meu livro é de 2004 de governança. Eu não tinha ideia dessa escala e da responsabilidade que me é imputada enquanto conselheira fiscal, porque eu sou chique. Eu só respondo acionista. Conselho fiscal garante ao acionista que o esquema que ele montou nas empresas, que é o conselho, ele escolheu os conselheiros, que os meninos estão fazendo as coisas tudo direitinho. Eu só converso com os acionistas, eu garanto. E eu é que vigio, né? É o conselho fiscal que denuncia fraudes e irregularidades, ok? Dentro da estrutura normal de coisa. Mas por que eu acho que essa agenda ela está muito machucada? Vamos trazer aqui, Claudinha lembrou bem, Larry Fink, né? Um plano pandêmico, um hiato pandêmico, que nós vivemos num hiato pandêmico muito. O S de social gritou pra caramba, porque as pessoas morrendo, as pessoas sensibilizadas, aquilo ali entrou. Só que antes da pandemia, em dezembro, ela lançou, BlackRock lança, Larry Fink, dono da BlackRock, lança cartinha de CEO para CEO. Atenção, senhores investidores, aqui, meus pares, a BlackRock, que é o maior fundo de investidor institucional do planeta, só vai investir a partir de agora, dezembro de 2019, em empresas e em projetos que tenham a aderência à agenda ESG. Aí nós, o mundo corporativo, nós entramos na polvorosa. Que agenda é essa que esse homem está dizendo? Como assim? Que BlackRock só vai fazer? E aí todo mundo sai morrendo, querendo. O que é isso? O que está acontecendo? Né? E para entender, né, a tal da agenda. Ok. Vida que passa.
nós entramos no pandemia em março de 2020. Essa carta veio antes. Veio antes. Aí, S social, as pessoas morrendo, aquela loucura, todo mundo em lockdown e aquela coisa, né? Eu lembro que no conselho da SC Gás, que eu estava na hora como conselheira, a primeira coisa que chegou da pandemia foi um aumento de processos trabalhistas no conselho. Nós tínhamos 800 processos indo para o Ministério e, de repente, passou para 2.000, 15 mil, 30, e no final do ano nós estávamos com 150 mil projetos. Não, o processo... Isso das empresas como um todo, né? Porque as pessoas estavam convivendo com uma coisa completamente inusitada, né? Isso, 2020 aí, nós estamos em 2020. E aí a gente vai e tudo, e o S bombando, aquela coisa toda. 2021, Larry Fink, a segunda cartinha dele. Olha, nós procuramos, mapeamos uma série de projetos. Só que nós vimos o seguinte, nós só vamos apostar realmente, investir realmente em 40% do que nós mapeamos. Porque a turma está querendo salvar o planeta demais, salvar as pessoinhas demais, e está esquecendo de quem banca os projetos tem que ter retorno. E esses 40% é o que me dá ali o equilíbrio entre as 3 letrinhas. Perfeito. Vida que segue. 2021. Estamos em 2021. 2022. Aí todo mundo ali, o S bombando ainda, o S, se você... Vem a guerra da Ucrânia. Aí bateu de frente com o setor. Porque a guerra da Ucrânia, eu não sei se vocês lembram, o que me chamou muito a atenção na época foi a debandada das empresas já montadas na Rússia há mais de décadas, a debandada de empresas multinacionais da Rússia em 15 dias. Simplesmente eles fecharam as portinhas e deu tchau, e problema das comunidades ficou impactada, porque não estava nem aí, saiu todo o dinheiro por conta disso aqui, né? E aí o mundo ocidental começou a pressionar a Rússia. Olha, papapá, OTAN, aquelas coisas todas que nós vimos, não vamos nem perder tempo para falar aqui, mas o que chamou a atenção assim, né? Vocês vão me apertar economicamente? É isso que vocês estão querendo? Vocês estão esquecendo de um detalhe. Se eu fechar a torneirinha do gás da Rússia e Ucrânia, vocês vão morrer de frio, a Europa, porque a Europa não aguenta segurar um inverno de menos 30 com essa matriz limpa, né, eólica de vocês. Vocês vão salvar o planeta ou vocês vão salvar as pessoinhas? Como é que fica isso? Isso, 2022. Vocês estão me acompanhando, porque foi ontem isso, né, gente? A gente tem que contar para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu estou seguindo. 2022 aí. E aí a gente começou a entender que estamos falando de processo. Nós estamos falando de mudanças de processos industriais. E todo mundo aqui, mineração, sabe que você não muda um processo industrial da noite para o dia. Essa agenda esses dias nasceu em 2000, ela explodiu em 2000, mas para nós de mercado, nós vamos acompanhando a agenda, né, essa coisa, da Bolsa de Londres, FTS for Good, que foi criado em 2000. 2015, eles tinham lá todos os indicadores de ESG, falou o seguinte, ó, os objetivos têm que estar ligados, né? E aí nós vamos ter que ter os processos, né? Eles criaram mais os processos das empresas que faz parte desse portfólio, tem que ser, né, mostrar que eles estão na transição verde e que eles têm os produtos deles cada dia que passa mais limpo. Isso foi 2015. Tá? Voltando a 2022, guerra da Ucrânia começa a fazer isso, chama e machuca demais o I do environment, porque chamou a atenção do mundo dos processos e a mudança de processos industriais. E você não muda aí. Vida que segue, estamos conversando, e, de novo, ali, transição. Terceira cartinha do Larry Fink. Senhores, a transição verde vai demorar mais tempo que nós estávamos imaginando. E a gente procura o termo ESG na cartinha 3, ele que tinha lançado há 2 anos atrás, e ele não fala na agenda ESG, ele não fala no termo ESG. E o mercado perguntou, por que você não fala?
Porque eu não falo, porque a polarização asquerosa que o termo está gerando no mundo inteiro não vale a pena. E nós não vamos falar mais no termo ISD. Vida que segue, 7 de outubro. Guerra do Hamas contra o Estado de Israel. E aí, gente, vocês vão me desculpar. Nós tivemos painéis belíssimos aqui de diversidade, inclusão. Hoje foi fantástico, foi ótimo a gente ver. Mas quando uma narrativa que depende do contexto entra na jogada, nós matamos ou nós judiamos demais do S de social. Falar em diversidade, equidade e inclusão, quando essa narrativa ganha força no mundo como tem ganhado, eu quero saber como é que ficam os direitos humanos. Como é que fica um direito quando você pede o respeito pelo outro? Porque é isso que aconteceu. Porque dependendo do contexto, eu posso te matar. Dependendo do contexto, eu posso estuprar coletivamente. Dependendo do contexto, eu posso fazer qualquer coisa. Como que dependendo do contexto? Cadê o respeito aí? E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós somos uma economia real. É as nossas empresas que vai dar o real tamanho de onde nós vamos na pisada, que nós vamos fazer estrategicamente na aderência a essa agenda. Porque em governança, gente, uma vez incluído um stakeholder, você não desinclui. A credibilidade e a imagem da empresa mantém a manutenção de quem você colocou para dentro. Então, é melhor você não colocar quase ninguém, ou ir colocando devagarzinho, que você tem condição de segurar. E é nesse ponto que nós estamos, em que ponto que nós estamos. Não matou, mas machucou para caramba. E aí nos remete agora até que ponto nós vamos nesse discurso. E realmente na nossa prática. Porque falta materialidade no ESG. E não vi aqui, com exceção da apresentação do Pedro, a palavra taxonomia, que é classificação de dados. O mundo inteiro está, Green Taxonomy em Londres, né? A Inglaterra se posicionando como um país que é política de Estado, essa questão da taxonomia na Inglaterra, né? E tem a política da União Europeia, a reboque da Inglaterra, ela está indo também com Green Taxonomia. O Brasil já lançou, né? A taxonomia verde está como é que a gente fala? Em pesquisa pública, né? Está entrando aí. E eu quero saber onde é que nós estamos. Cadê a turma aqui de mineração que está discutindo essa taxonomia verde lá? Porque é classificação de dados. Onde é que nós vamos entrar tecnicamente, influenciando uma agenda altamente estratégica para nós? Porque uma coisa é a gente falar em ESG, uma turma de IA, de tudo. Nós somos uma economia real, nós estamos redando, nós temos que cavucar a terrinha para tirar o nosso ouro. Né? A turma fala, 8 fogos por turno, para a gente tirar as graminhas de ouro. Era 3 dinamitadas por turno ali. É isso que a turma fala. Nós somos real, nós machucamos, nós sentimos, nós temos contato com as pessoas, nós sabemos o que é uma coisa. Então, até onde a gente vai? Né? Então, o G de governança, gente, é a questão que a gente está vendo aqui. A gente olha aqui, nós só tivemos CEO nas nossas coisas. Nós estamos ainda pensando operacionalmente na empresa. O setor não está estratégico ainda. Cadê os conselhos dessas empresas aqui dentro? Porque é o conselho que direciona essa agenda. É do conselho que vem isso. E como o setor está trabalhando? Os conselheiros dessas empresas da mineração. Então, a minha não é um contraparte, mas eu acho que é um ponto que nós temos de desenvolver, né, o setor e a gente posicionar efetivamente o outro. Nós vimos aqui coisas lindas, maravilhosas, mas está muito operacional ainda. Nós não estamos estratégicos ainda. Tá? E caminhamos muito, e o que é mais importante, abaixamos a cabeça. Estamos mais humildes. Graças a Deus. E eu acho que aí começa. Agora eu vou conversar direito com você, o que é que você quer, e vamos entender o outro. Porque a gente está aqui, né? Aqui em homenagem à nossa a Cislene, né? Que cineia aí.
Vamos pegar a própria Vale. Se você pegar um indígena do Pará, eles, além do royalty da exploração, eles querem fazer parte do negócio. Eles estão mais espertos. Mas se eu pegar a minha turma dos Krenak do Rio Doce, eles chegam para vocês e falam assim, aí eu vi isso do Ailton Krenak, o meu avô está no CTI e vai demorar 50 anos para ele voltar à saúde. Eu falei, que isso? O que você está falando? Meu avô é o Rio Doce. Essa turma, eles são a natureza. Eles são povos, eles são donos de tudo que nós estamos falando. Então, o que nós fazemos para o Krenak é muito diferente do que a gente tem que fazer. A oitiva é muito diferente. O respeito ao território é muito diferente. E não se trata de Ctrl-C, Ctrl-V, porque não funciona. Nós temos mais de 250 etnias com linguagem diferente, valores diferentes. E, graças a Deus, estamos no Brasil. Porque essa turma toda que está vindo aqui, falando das nossas florestas e tudo, já arrebentaram tudo que eles tinham. Nós temos minério, nós temos etnias 250, temos minério, temos tudo. Se nós não aprendemos a fazer a coisa direito, não é o mundo que vai valer. Nós temos tudo para ser benchmark nessa agenda, nos ODS e na vivência que tem. Isso tudo parte de uma boa estrutura de governança. Isso tem que partir de um conselho. E é essa provocação que eu deixo para todos. Vocês me permitiram. Eles sabem que me chamaram e deixaram por último. Essa fala final foi mesmo provocativa para ver se a gente abre mais. E só, Adriana, comentando, eu sou do Conselho ISG da Sigma. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil você colocar o E de meio ambiente, não de econômico, e o S, né, na governança. E é tão interessante, ontem estávamos eu e a Adriana, a Vânia chegou, eu queria colocar ESG na engenharia. Eu lidei com isso, Vânia. Eu já estou respondendo uma possível pergunta da Vânia. Quando você tem que explicar para especialistas da área por que eu estou preservando um riacho e fazendo 2 cavas operando simultaneamente, porque eu estou num lugar onde água vale mais do que ouro. Gente, não é fácil a engenharia atender, porque a engenharia ainda tem uma cabeça, às vezes, muito econômica, né? Eu vivi isso na Sigma, né? Num projeto que eu falo que é tão interessante, foi a minha primeira experiência nisso, onde o G manda no meio ambiente e no social, mesmo contra perdas financeiras. É incrível. É muito difícil entrar isso na cabeça dos acionistas, etc., mas com jeito a gente chega lá. Acionistas são pessoas também, né? Então tem que sensibilizá-los para isso. E outra coisa que eu também sou testemunha, Adriana, da dificuldade, eu fui às 3 últimas conferências do clima. E fui na primeira antes da guerra da Ucrânia, onde reclamou-se que não se esgotou a conversa sobre fechamento de todas as minas de carvão no mundo, até a guerra. A Rússia fecha a torneira e tal, e esses países europeus, alguém hoje falou o velho mundo, né? E é mesmo, reativou.
suas minas de carvão, né? Então, assim, é muito difícil, é um equilíbrio muito difícil. Pedro, que está em banco, vocês em empresas. Só mais um detalhe, né? Vamos seguir o dinheiro, não é isso que todo mundo falou? Que o que manda é 44% do dinheiro que gira em bolsa está na mão dos investidores institucionais, do qual o Larry Fink, BlackRock, é o maior. 8% na mão de pessoinhas físicas individuais. Elon Musk, Warren Buffett, Lírio Parisotto, Barsi, essa turminha, 8%. Mais de 50% do dinheiro em bolsa. Dinheiro de governo, BNDES, Banco Central, é 11% que gira em bolsa. Essa turma tem uma bandeira. Só que tem um detalhe, depois da guerra do Hamas. Boa parte desse dinheiro está na mão de judeu. Larry Fink é um judeu. Ele vai patrocinar projetos, empresas, países, com o dinheiro todo que ele tem, para matar a raça dele, para matar os judeus. E aí, como é que nós ficamos? Qual que é o futuro disso tudo? É uma questão da gente pensar. Então, está aí o cenário, está aí as coisas. A guerra foi em outubro, nós estamos 6 meses dela, e vamos ver. Quarta cartinha do Larry Fink, só para a gente fechar. A partir de agora, nós só vamos patrocinar empresas e projetos que tenham resiliência financeira. Cash! Foi a última carta dele. Acabou. Pronto. Vamos até onde neste discurso? Bom, eu acho que paramos. Exatamente. A ideia é, já que o Rolf falou que nós não temos hora para terminar, né? Não, eu preciso renovar o meu estacionamento. Eu já renovei uma vez, vou ter que renovar a segunda vez. Mas eu acho que, antes de passar para as perguntas, foi muito rico, né? Esse debate. Agradeço imensamente, Rolf, Sérgio, Chico, Maria Mara, José, por posso estar só aqui. Fazer um comentário aí para a fala da Adriana, né? Foi super provocativa, e nessa, para mim, a pergunta, né, qual é o X da questão? Um X é a governança. Essa era uma resposta que eu queria dar. Assim, eu também, né, aposto na governança como o X, como tirar o X da questão, a governança adequada. E eu percebo porque eu, representando aqui, né, gostei muito da fala da Camila, não represento, né, eu trago vozes, né? Trago vozes aí de uma entidade representativa e vejo a dificuldade que é a questão da governança nessas taxonomias. O TSM é uma taxonomia, só que tem uma dificuldade incrível de eu conseguir internalizar essa agenda dentro das próprias associadas. A agenda ISG não deixa de ser uma taxonomia, afinal de contas, eu estou criando aí um conjunto de indicadores. E, assim, eu não sei se a Ana Cunha está aqui, mas, enfim, a dificuldade que é fazer a concertação entre quem opera e cria aqueles indicadores e mensura aqueles indicadores com os conselhos de administração, com o conselho socioambiental, enfim, a falta de governança, e até só para fechar, quando a gente construiu lá o Atlas, né, o ODS Mineração, o que me chamou muito a atenção à época foi o entendimento de que aquelas caixinhas não são estanques, mas existe uma costura entre elas, uma governança que precisa estar estabelecida para aquilo girar. E é isso que a gente está patinando, né? Por isso que eu queria somar nesse assunto. Eu acho que temos tempo, sim, para uma outra pergunta, mas eu queria apresentar alguns indicadores antes, Claudinha. E obrigado por achar um dos X's da questão, que eu concordo plenamente, tá? Mas alguns indicadores. Nono Mineração e ou comunidades teve 750 inscritos. 5.000 pessoas assistindo online.
e 115 mil acessos ao site do evento. Então, eu quero agradecer a todos esses 115 mil, aos 5 mil, aos 750 e aos 260 e poucos inscritos presencialmente aqui. E, só um detalhe, eu queria mandar um oi especial para os meus alunos do MBA de ESG e Inovação da PUC, que estão nos assistindo, os dois que fazem parte, inclusive, da disciplina. Então, um oi para vocês que estão vendo, a teacher sabe que vocês estão aí, e vai fazer isso. Não, já que estamos nos momentos do recado, pode ser que eu espero que esteja bem e esteja nos assistindo, o Rafael Benck, dizer para o Rafael que a gente deseja de coração melhoras para ele. Obviamente, fez falta nesse painel, né, pela experiência dele no tema. Rafael, um grande beijo para você. Muito bom. Temos perguntas ali no fundo, lógico. A Maria José já antecipou que a Vânia ia fazer uma pergunta. O microfone não está ligado. Não está ligado. Bom, a Maria José já falou sobre uma preocupação que eu tenho, que é de trazer engenharia para o ESG, né? A gente, inclusive, fez eventos, né, na época da pandemia, discutindo isso com boas práticas, né? Agora, Adriana, a minha sempre, né? O que eu queria dizer é o seguinte: a mineração, a adoção do ESG pela mineração vai além dos bancos. Porque nós temos um problema reputacional. E a única maneira que nós temos, na minha avaliação, de reverter esta reputação e ganhar o apoio da sociedade é a adoção dos valores ESG. Sim. Então, a boa notícia é essa. Independente do Hamas, independente de Israel, independente do BlackRock, nós somos forçados a adotar os valores ESG. Sim. Porque, senão, vai ficar um embate sem vencedores entre a mineração e a sociedade. E a sociedade mudou muito, né? Ela é outra sociedade pós-pandemia. É outra sociedade. Então, meus amigos, eu acho o seguinte: nós temos que ir por esse caminho. Nós não temos outra solução. O BNDES está aí para nos ajudar, né? As empresas já estão conscientes disso, e isso vai além de toda essa batalha geopolítica que a gente vê. Então, por isso que eu quero trazer uma voz de esperança. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Tá ok? E temos uma história reputacional, né? Complementando aí, né? Uma história reputacional, nossa. Vamos ver a nossa prestação de contas da Vale para a SEC e para a Bolsa de Nova York há 1 ano e meio atrás. Passou a ser checklist para as outras mineradoras do mundo. Porque só nós temos legitimidade para tratar de mineração e de stakeholder, porque nós somos responsáveis pelos 2 maiores. Então, quem tem legitimidade para falar de alguma coisa em mineração hoje em dia é o Brasil, pelas coisas que tem. Então, não é fazer do limão uma limonada, porque, né, nós mineiros aqui estamos suando e chorando lá, lama até agora, mas o que nós estamos fazendo está servindo de pré-requisito para as outras minerações do mundo inteiro, outras mineradoras. É checklist. Na hora que chega a prestação de contas de uma Vale, aquilo ali assim, mas nós nunca vimos isso aqui. É checklist para as outras. Então, agora nós vamos começar a exigir a mesma coisa que eles estão fazendo lá na tratativa dos territórios, na tratativa de tudo. Notícia que está aí. Então, somos nós. Aprendemos rápido. E damos o retorno rápido. Porque os territórios estão nas nossas fuças. É o nosso quintal. Né? Então, eu acho que é por aí. Se me permite, Rô, só mais... Antes, só
antes da pergunta, me permita um minutinho só. Algo que... Oi. Não está funcionando. Algo que, assim, me chamou a atenção. Eu não sei, gente, se foi uma percepção minha, mas a mim sensibilizou muito os acidentes ocorridos com uma empresa. Tem nome, tem CNPJ, ele foi tratado como do setor. Então, eu acho que o setor abraçou a causa, abraçou o desastre, e é assim que a gente vai aprender. Não é a Vale sozinha lidando com isso. Todos nós, juntos, lidando isso, porque é um problema que deixou de ser da empresa e passou a ser do setor. Não sei se foi a minha percepção, mas isso me sensibilizou muito. Vamos lá para a próxima pergunta. Vou levantar aqui. Bom, na verdade, eu tenho duas perguntas. Antes da pergunta, eu queria fazer só um adendo na questão dos ODS, né? A diferença aí ODS e ESG. O ODS é um grande framework, né? Assim como o EASY, assim como Dow Jones, assim como o próprio TSM, né? Para mineração. E a Adriana colocou algo que eu também acredito muito. Nós temos propriedade, principalmente quando se fala em mineração aqui no Brasil. E o TSM ele não é utilizado no Brasil, né? É uma grande incoerência, né? Ou seja, ele deveria ser muito mais forte aqui no Brasil do que no Canadá, né? E o Canadá já o utiliza. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, se unir. Eu acho que esse evento foi muito importante, tanto a agenda de ontem quanto a de hoje. Falar de diversidade, falar de inclusão, falar de comunidades. A gente já está falando de ESG. E ESG é um grande conceito, assim como a PR 2030, que você trouxe lindamente, né, que também é um framework, e que eu acredito, né, dentro da minha experiência, acredito que ela não vá ser uma norma certificável, até porque o ESG está dentro de um conceito muito amplo, né? Então, todas as agendas que foram faladas aqui, elas estão muito bem disseminadas dentro do ESG. E, sim, o ESG ele faz parte de estratégia de negócio. E também senti muita falta aqui do conselho. Essa agenda é de conselho, né? E aí fica a pergunta para o Pedro, né, que eu vi que você trouxe muito a questão do ODS, e a gente sabe que o ODS ele tem que ser priorizado dentro dos negócios, né? Nós temos hoje 17 ODS, obviamente, dependendo do negócio, eu não vou atender os 17, é necessário uma priorização. E aí a pergunta fica justamente quais são esses indicadores que o BNDES está utilizando, né? Além do framework ODS, quais os outros? Porque hoje a B3, né, a nossa bolsa de valores, né, ela utiliza o ESG, ela utiliza, desculpa, o EASY, né, mas a gente tem o GRI, então eu gostaria de saber quais são esses indicadores e se o banco já está trazendo algum indicador próprio. E para a Adriana, né, como também conselheira, uma conversa que a gente teve, né, no intervalo da questão do letramento, né? E aí eu deixo a pergunta aí para vocês, né, que são conselheiras também. Vocês acreditam que talvez essa agenda ainda não desceu, né? Porque ela é do conselho, ela precisa ser discutida no conselho. E por que o conselho não está aparecendo como deveria? É falta de letramento? É falta desse conhecimento, não digo técnico, né? Mas dessas 3 importantes letras aí, né? Que sim, a governança é uma base, mas é preciso ter o entendimento, no final do dia, né, do negócio. Quanto mais resultados financeiros, principalmente um negócio, mais ESG é possível fazer. Então, é por um negócio mesmo que essa agenda segue, né? Então, eu deixo aí para a Adriana e para o Pedro, né, essa pergunta. Só te peço para você se
Para você se apresentar, para os nossos espectadores saberem quem fez a pergunta, para ela se apresentar. Desculpa. Eu sou a Daniela Pedrosa, eu sou diretora de ESG da Clã, que é uma empresa hoje que está buscando aí, né, inserir essa agenda dentro de um propósito, né, de trazer, melhorar, né, os resultados, que é para isso que essa agenda realmente veio. Eu até coloco a questão do BlackRock, que quando ele trouxe, né, ele levantou a bandeira, que foi o mercado financeiro que levanta a bandeira do ESG, e logo em seguida ele levanta, né, o movimento anti-ESG. Eu acho que isso traz uma mensagem muito importante para a gente enquanto negócio. O ESG ele não é o fim, ele é o meio. E eu acho que é essa mensagem que Larry Fink deixa para a gente nesses dois movimentos aí, num curto prazo aí de tempo, né? Isso aí. Obrigado, Daniela. Maria José, eu acho que nós podemos, depois dessas respostas, encerrar. E quem sabe ainda alguma palavra final, não sei, mas o tempo programado estoura daqui a 2 minutos. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. A gente tem desenvolvido indicadores para acompanhamento do impacto socioambiental de operações desde 2011, né? Antes das revisões que se seguiram posteriormente, com a utilização dessa terminologia de taxonomia sustentável. E os primeiros indicadores que foram definidos foram justamente os indicadores verdes do BNDES relacionados aos 3 eixos que eu citei anteriormente, né? Mitigação climática, adaptação à mudança climática e biodiversidade. Então, dentro desses eixos, a gente tem um conjunto de indicadores, né? Quando a gente fala de mitigação às mudanças climáticas, né? A redução de emissões ela é um indicador óbvio e que faz parte, está super presente na hora da gente classificar as operações, o quanto que elas contribuem para a redução de emissões e para a agenda de descarbonização. E aí, nesse sentido, eu destaco que aqui no âmbito do setor mineral, né, os minerais para a transição energética são contemplados e são considerados nessa classificação pelo papel que tem. E na questão da biodiversidade, um outro destaque que eu faço, a questão do uso sustentável dessa biodiversidade, não somente a conservação, mas o seu uso sustentável e que o benefício por esse uso sustentável dos recursos ele seja distribuído de forma justa, né? Então, esses são indicadores que a gente pode destacar. E no campo da adaptação climática, a questão de como promover, como que aquele projeto está auxiliando na resiliência climática daquelas áreas onde ele atua. Por exemplo, uma infraestrutura que visa trazer maior resiliência quanto a eventos de impacto, como o que nós vimos recentemente no sul do país. Então, essa só trazendo um pouco mais de concretude sobre alguns indicadores que o BNDES aplica. E eu vou aproveitar esses minutinhos para apenas citar que o conjunto de programas e linhas de financiamento vinculados e que endereçam diretamente tanto esses indicadores quanto relacionados a esse framework, que são os ODS, ele é muito maior do que eu trouxe aqui. Então, eu acho que é importante trazer essa informação para as empresas. Eu busquei trazer aqueles que sofreram alguma remodelagem ou que foram criados no último ano, mas o BNDES conta com um conjunto bastante amplo de linhas que busca, de fato, endereçar ao máximo esse framework e apoiar as empresas nas suas trajetórias de avanço no ESG né? Entendido como um meio, de fato, para que se alcance todos esses objetivos. E a provocação que nós fazemos sempre é que as empresas venham até nós discutir, de fato, essa trajetória. Então, isso é a missão do banco. Nós temos muito orgulho de colocar no nosso propósito, na nossa visão, o desenvolvimento sustentável, e é dessa forma que a gente quer se apresentar sempre e ser visto pelas empresas, como um banco acessível, inclusivo, verde e que está sempre disposto a discutir qual é o próximo passo, porque isso aqui é uma agenda que se constrói dia a dia. Eu acho que, além de todo o aprendizado que nós tivemos, que já foi muito citado aqui, outro que eu trago para mim é que, de fato, essa agenda ela vai caminhar sempre. A gente vai estar sempre evoluindo e sempre vai ter um próximo passo
que, para ser acertado, precisa, de fato, dessa comunicação direta com as empresas, com as comunidades, e dessa forma que a gente se coloca, como esse agente que pretende, inclusive, que esse próximo passo, Rolf, possa ser mineração em comunidade. Porque muito foi dito da mineração e a comunidade como algo dissociado, mas eu entendo que qualquer negócio, quando chega num local, ele passa a fazer parte dessa comunidade. E a geração de valor compartilhado, ela deve compreender isso. Não um valor compartilhado por dois entes distintos. Um valor compartilhado por dois entes que um passa a pertencer ali ao outro, no caso a empresa pertencendo a essa comunidade. Então, é dessa forma que a gente imagina que possa ser um próximo passo e que o BNDES vai estar sempre à disposição para contribuir e avançar nisso. Muito bem. E finalizando, né, por que não chegou no Conselho? Então, vamos pegar um exemplo prático. Se nós pegarmos a composição do Conselho da Vale, de Samarco para Brumadinho, 86% dos conselheiros tinha a expertise financeira. 86%. Vale é um exemplo claro de problema de governança na veia, porque primeiro é recorrência. Em menos de 3 anos, rompimento de barragem, 3 anos. O que aconteceu? Cadê o direcionamento? Cadê a estratégia? Cadê a gestão de risco? E nós sabemos, graças a Deus, não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de gestão de risco operacional. Nossa matéria. Nossa, gestão de risco operacional. Cadê a turma? Cadê os QPs? Porque tem uma coisa nisso aqui que eu sou apaixonada com mineração, que é o único setor que tem o tal dos QP. Qualify Person. Essa turma, ela traz, né, quando você tem um certificado de QP, que é para pegar recurso e reserva, lá do comecinho das nossas coisas, você leva uma instituição internacional junto com você, porque todos eles têm sponsor, que são responsáveis pela tomada de decisão, que o carinha que está assistindo. Estou falando alguma coisa errada? Não! É o único que tem a competência como questão de materialidade. E cadê esses QPs nos comitês de sustentabilidade dessas empresas? Porque eles sabem o que é risco. Porque se você não gritar para um conselheiro, escuta, tem risco de bater, o que significa isso? Olha a imagem, vocês vão ter, olha como é que vai ser isso? A turma é botar terror no conselho, não tem ninguém para botar terror no conselho. Porque eles não conhecem a operação, como nós colocamos. Então, é composição, é diversidade no conselho? No conselho, sim. Mas só que é um setor que tem que ter competência técnica para estar lá em cima. Isso aqui não é jogo de qualquer coisa, de atender a discursos como diversidade e inclusão, porque para chegar lá em cima tem que ter competência técnica para saber o que é uma mineração e o risco de uma mineração. Diversidade de competência, sim, diversidade de tudo que a gente pode dizer, mas tem que saber fazer conta, tem que saber o que está acontecendo, tem que saber noção do que está. Então, é recorrência, então é estrutura de governança, é estrutura de acionista. Se falar para um acionista o que é, de uma forma que ele entenda, acabou, não tem coisa, é top-down, governança é top-down. E nós temos nessa aqui. Então, você tem toda a razão, nós somos juninho ainda nessa coisa de conselho. Estamos aprendendo a ser conselheiro. Tá? E aí, vamos. Todos nós, num processo de aprendizagem aí, e temos tudo, né, pelas experiências que nós passamos, de ser o benchmark de tudo. Inclusive, como já estamos sendo na Bolsa de Nova York, como tratar territórios aí. Né? Quer encerrar? Encerrando, né, eu acho que usamos muito bem o nosso tempo. Passamos um pouco, mas tenho certeza que usamos muito bem esse tempo que nós tivemos. Agradecer os que ficaram até agora conosco, presencialmente, ou que nos assistem, e dizer que, para mim, novamente, foi uma honra enorme ter
Pedro, Cláudia, Cristiana, Ana Carolina e a Adriana nesse painel. Muito obrigada aí pela oportunidade. E eu, por mim e pela Brasil Mineral, agradeço a vocês 6. Peço que se coloquem à frente do palco para aquela foto oficial dos participantes do painel. O bendito fruto entre elas. E a todos vocês que nos acompanham aqui, que nos acompanham online, eu quero dizer que realmente temos motivos para celebrar os maiores números desse evento ao longo de 9 anos. E da minha parte, eu só posso dizer que eu já achava difícil ano passado o meu desafio de subir a régua, como diretor técnico, coordenador técnico desse evento. Agora a coisa ficou feia para o meu lado, tá? Então, mas vamos lá, eu acho que com todos vocês aí juntos, todo mundo juntos, nós vamos ter, sim, um excelente 10º Mineração em Comunidade, se assim Deus o quiser, em junho do ano que vem. E para o nosso encerramento, chamo o Sérgio Oliveira, diretor da Brasil Mineral, para oficialmente encerrar esse 9º Seminário Mineração em Comunidades. Eu acho ótimo essa coisa de subir o sarrafo, subir a régua, porque eu sou de uma geração que a gente chamava isso de encrenca. A gente tem uma encrenca para resolver no ano que vem, entendeu? Eu acho que descreve melhor o trabalho que a gente tem que fazer. Os números foram aqueles que o Rolf apresentou, foram surpreendentes até para a gente que sabia que essa bola de neve estava crescendo quando a Brasil Mineral saiu de uma fase que era uma revista impressa para ser um site, uma revista digital. Nós quintuplicamos nossa audiência, simplesmente isso. Na hora que a gente abandonou o papel, foi direto para a folha eletrônica. Eventos como esse, com a audiência que ele teve hoje, também só são possíveis, e eu gostaria de fazer isso mais uma vez, renovar o agradecimento aos nossos patrocinadores, que, na verdade, são eles que permitem que a gente consiga fazer isso. Basicamente é isso, né? Aqui em Ross, Geosol, Metso, Anglo Gold Ashanti, Vale, Nexa, Equinox Gold, CBA, Bemisa, G-Mining, Anglo América, Aura, Aero, Lithium Ionic, Appian Capital e Meteoric. Nós temos desde empresas gigantes a empresas médias, a empresas que ainda não são operacionais, que entenderam a necessidade de um evento dessa natureza para que a conversa flua com mais facilidade. Que esse tipo de assunto seja discutido e essas questões avancem. Nós estamos preparados para o 10º, que vai ser também uma comemoração desse evento que começou 10 anos atrás, e a encrenca eu vou deixar na mão do Rolf resolver. Muito obrigado a todos vocês.